público, precisar. Eu acho mais interessante ficar conversando, porque parece um diálogo mais espontâneo, exatamente mais espontâneo. Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres e do podcast Falando Francamente. Já estamos aqui ao vivo para um bate-papo com o nosso amigo, nosso mestre, professor Wilson de Almeida, diretor-geral do IFMA Buriticupu. Bom dia, professor. Bom dia, Isaías, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Alegria e eu agradeço o convite. Eu agradeço também pela sua honrosa presença para essa conversa, né? Uma entrevista bem amistosa. E, professor, como é que está o IFMA Campus Buriticupu? Estamos bem, graças a Deus. Eu acredito que a gente tem superado muitas dificuldades, tem se superado, e à medida do possível a gente vai conseguindo manter, né, a qualidade dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. Pessoal, nós estamos aqui sempre convidando pessoas para esse bate-papo. Pessoas que têm uma história de sucesso, e a história do professor Wilson realmente é um desse tipo de história de sucesso. E eu quero que ele conte um pouco para nós, professor, um pouco da sua história, né? Onde você nasceu, se precisar dizer quando nasceu também, pode dizer. E como é que foi? Você nasceu aonde? Isaías, como nasceu e onde nasceu? Eu me sinto buriticupuense. Eu sou maranhense, eu nasci em Santa Luzia, sou natural de Santa Luzia. E quando eu nasci, aqui era Santa Luzia, então eu sou de Verdade, Buriticupu. Então, eu nasci, na verdade, num povoado aqui próximo a Santa Luzia, Floresta. Assim, tem tudo a ver comigo. Então, já desde onde fui nascendo... Já entrou a biologia. Já entrou a biologia, já entrou a minha área de conhecimento, já foi encaminhamento. Então, eu sou natural de Santa Luzia, aqui de Floresta. E estou aqui em Buriticupu desde 99, uns dias. E Floresta é um local assim de transição, né, da vegetação. Exatamente. Você vem de Santa Inês até Floresta e Babaçu. A partir da Floresta começa exatamente essa vegetação da pré-amazônia. Exatamente. A gente percebe muito nitidamente isso. Aquele local ali, quem colocou esse nome de Floresta foi exatamente os Guajajaras. Né? Quando eles vinham lá de Monção, Pindaré, aquela mata de coco babaçu e tudo, quando chega ali, entra a floresta. Então foi o local onde você nasceu. Nasci lá. E começou a estudar quando? Então, eu fiz meu ensino fundamental todo lá no interior. Todo lá em Floresta. O ensino médio eu já tive que ir para Santa Luzia. E aí já começa a minha jornada na docência, porque eu fiz meu ensino médio em magistério, no Colégio Deon, na época Colégio Deon, em Santa Luzia. Foi da prefeitura naquela época, nós viajávamos para lá todo final de tarde. Corrido, né? Todo dia, Floresta, Santa Luzia. Todo dia. Eu saía da roça, literalmente, tomava banho 6 horas, 5h30, 6 horas da tarde, pegava o ônibus, coletivo. Você trabalhou na roça? Não. Eu sou da roça ainda. Trabalhei. Eu tenho essa experiência da roça. Então, por ter nascido no interior, por vir e estar assim, no seio de uma família humilde, então tudo que era de roça, tudo que era de serviços de roça eu fiz. Eu lembro muito bem. É porque tem garoto que vai pra roça só pra deixar comida pros pais, né? E pra comer melancia. Eu também fiz isso, mas eu trabalhava. O papai não aliviava, não. Não aliviava. Era pedagógico, o processo era pedagógico. Aí, em Buriticupu, propriamente dito, você chegou quando? Em 99. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo ainda. Eu digo para você, a gente interage, a gente brinca desde o tempo que você estava estudando aqui. É verdade. Né? Comecei bem cedo, comecei em Santa Luzia, trabalhando ainda em Santa Luzia, terminei meu ensino médio. Minha festa de formatura, aliás, aconteceu em março, 7 de março, e 9 de março eu já estava em sala de aula, contratado pela prefeitura de Santa Luzia. Havia uma carência muito grande, isso em 98. Então, assim, um menino, cheguei no interior de Santa Luzia, não tinha energia, eu lembro muito bem, 9 de março. E foi um impacto grande. Eu fiquei lá, foi uma experiência também, então tudo a gente tem que tirar muito proveito, Isaías. Tá? Lições. É verdade. Para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor.
E de lá eu fiquei no ano 98, 99 eu fiz o concurso para cá, para Buriticupu. Na época, acho que você era secretário de administração, se não Isso, estou enganado. Então, eu isso. fiz esse concurso em 99, aí eu consegui passar. E mesmo sendo para a sede, se comparado ao interior, que eu trabalhava lá em Santa Luzia, interior que era como se fosse assim um recorte de Buriticupu, do histórico de Buriticupu, né? Eu sei. Guarapari. Tenho com muito carinho. Terra de gente valente. Falava-se terra de gente valente. Eu fiquei com muito medo quando eu cheguei, mas depois, uma semana depois, estava jogando Acostumou. sinuca, apostado lá com os caras com facas e revólveres na cintura. Lá era assim. Então, eu cheguei em 98 lá e em 99 eu vim para cá. Então, desde então, eu comecei a trabalhar na educação, na escola antiga, a escola Antônio Alves Medeiros, né? Que hoje é Juscelino Marcelo Kubitschek. Kubitschek, Eu tenho essa jornada de docência no município de Buriticupu. Posteriormente, eu fiz o concurso para professor de biologia, porque eu me formei nesse intervalo, chegando de Santa Luzia para Buriticupu, eu comecei a estudar. Não foi fácil, muito puxado a corrido, porque eu trabalhava pela manhã. Quando eu cheguei em Buriticupu, eu comecei a trabalhar manhã e tarde na escola aqui do município. Antônio Alves. Antônio Alves. Já no ano 2000 e alguma coisa, depois eu fui amadurecendo, eu fui contratado por 3 escolas particulares que nós tínhamos aqui. Tínhamos a escola Betel ainda, tínhamos a escola Ariel São Francisco. e o São Francisco, né? Antigamente chamava Emancipação. Isso. Então eu trabalhava manhã, tarde e noite. A emancipação era o do Ariel. Exatamente. Hoje é considerado professor Ariel. Isso, pronto. E naquela época eu estudava no final de semana. Então eu sou o egresso de um curso específico de formação de professores. Fiz o curso de licenciatura em biologia aos finais de semana, sábado e domingo. Foram 4 anos super inteiros. Não foi fácil, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite, e aí E fim de semana, biologia. Graças a Deus consegui. E posteriormente, como resultado disso, eu já sendo professor do município, eu fiz o concurso do estado. Teve uma época que eu não passei, na segunda eu já consegui passar. Aí fiquei no município e estado. Já aliviou um pouquinho mais, já ficou melhor porque eu já não estava nas escolas particulares, né? Que eu ganhava menos. E a partir daí eu fiquei até 2010 no estado. Então, quando eu assumi em 2010, eu fiz o concurso do IFMA em 2009 e assumi no IFMA em 2010, inclusive foi em Codó, não foi aqui no campus Buriticupu. Naquela época, eu tive que pedir a exoneração do município. Eu não acumulava. Então, eu fiquei no estado, na escola do Fernando Castro e no IFMA. Posteriormente, eu pedi uma exoneração do estado. Estava muito sobrecarregado, correria muito grande, já adoecendo. Era manhã, tarde, noite. Eu disse assim, aí eu pedi uma dedicação exclusiva, porque nós temos essa política no IFMA, né? De você ficar dedicação exclusiva. O IFMA tenta fazer uma pequena compensação, não é exatamente como que era o salário do Estado, mas, por outro lado, tinha um ganho de qualidade, né, de vida. Exatamente, porque eu vislumbrava lá na frente tentar um mestrado e melhorar. Como de fato tentou e conseguiu. Consegui, né, graças a Deus, eu consegui. Eu estive. Isso foi fruto também de abdicações. Então, quem me conheceu desde o início, quem trabalhou comigo, quem estudou comigo desde o ensino médio, o ensino superior, eu fui colega de trabalho no município, por vezes pode talvez pensar, que legal, deu tudo certo, foi muita sorte. Foram muitas abdicações, foram muitas noites. Para você ter uma ideia, para passar no concurso do Estado, eu ralei muito. E quando foi para pedir a exoneração do Estado, para ficar só no IFMA, doeu. Mas eu disse, não, mas eu estou fazendo uma escolha para melhorar a minha qualidade de vida, entende? E para estar no IFMA, eu já vinha de 2 reprovações de concurso. Eu reprovei, fiz novamente, reprovei. Assim, alguém vai passar, e eu vou passar. Passei. E na época, graças a Deus, aí, eu não tinha vaga para Buriticupu. Eu falo isso de uma forma, não para exaltar, longe de mim, mas por questão de persistência. Era uma vaga que tinha em Buriticupu. Aliás, no Maranhão, não era para Buriticupu, era uma vaga. Uma vaga só? Uma vaga que tinha para biologia no Maranhão. Recentemente tinha ocorrido um concurso, e no ano anterior, todo ano tinha concurso. E eu passei. Graças a Deus, eu fiquei com a vaga.
Biologia barra melhoramento genético vegetal, que foi o concurso que eu fiz inicialmente. Consegui essa vaga, essa primeira colocação. Não foi sorte, fiz um esforço danado, graças a Deus, né, me ajudou. Para você ter uma ideia, eu perdi 4 quilos em 30 dias nesse concurso. Nos últimos 30 dias. Porque eu ficava até 4, 5 horas da manhã. Quase que zumbificados. Não é para sempre. Eu sempre falo isso para alguns alunos, para algumas pessoas. Não é para sempre. Se esforço não é para Servir sempre. de incentivo, né? Exatamente. De estímulo, né? Passei, fiquei no IFMA, fiquei dedicação exclusiva no IFMA, fiz uma prova de mestrado. E aí onde caiu um peso muito grande. Porque ainda no ano 2010, eu fiz uma prova de mestrado, passei no mestrado, um mestrado de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, parceria com o IFMA. Eu não cursei porque alguns colegas, por eu estar no período do estágio probatório, na época o edital não permitia, mas mesmo assim eu insisti, porque um histórico recente, um colega tinha feito isso, conseguiu passar, e fui aprovado, tinha vagas, e aí entraram com uma ação contra mim, daqueles que não fizeram a prova, e aí eu não pude. Está do estágio probatório. Fui até na corregedoria. A Universidade Federal Rural do Rio, ela disponibilizou vagas para a gente, para não comprometer as vagas que o IFMA, em parceria com ela, tinha ofertado, mas mesmo assim não deu, porque foi para a corregedoria, o pessoal, enfim, é isso. Naquele mesmo ano eu fiz novamente uma prova para mestrado, e o peso maior foi justamente naquele momento eu fiquei reprovado por 2 centésimos. Não foi 1/10, 2 centésimos. Nossa. Mas tudo tem o seu propósito, tudo tem seu tempo. Posteriormente veio o concurso, veio o mestrado. Tentei o mestrado pela Fiocruz, parceria com o IFMA. E eu consegui. Graças a Deus eu consegui fazer esse Qual foi o mestrado. ano? Foi 2015. Fez em 2014, 13, não. A gente fez em 2013, 2015, 2016. 2015 eu concluí mestrado. Na Fiocruz, então, uma instituição assim que não deixa a desejar. Muito. Qual teria sido o maior desafio já durante o mestrado? Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou? Eu tive 2 obstáculos principais. Primeiro, que eu não me afastei para trabalhar. Aliás, para estudar somente. Então, eu estava na sala de aula e eu estava no curso. Aquela experiência de estar dedicado exclusivamente para estudar, eu não estava. Não tinha. Então, eu tinha que conciliar isso. Eu consegui. Foi um desafio muito grande. Na hora que puxava muito, muito. Mas aí, nada vem de graça, não. À toa, né? Não vem. Tá? E o outro foi justamente no período dos experimentos, das coletas para fazer justamente, para dissertar, para escrever, encontrar um laboratório que eu pudesse realmente fazer as minhas análises. Eu fiz análise de solo, verifiquei contaminação ambiental no solo, na zona urbana de Buriticupu. Pelaquela época, nós tínhamos aqui um histórico muito grande de lixões. Né? Então, consegui na UEMA, paguei, inclusive, e parte das amostras eu tinha que mandar para o Rio de Janeiro para que a minha orientadora pudesse fazer, não na Fiocruz provavelmente, mas na Embrapa de lá, uma parceria que eles tiveram. Foram 2 desafios assim que me tiraram do sono. Mas enfim, é isso aí. Pessoal, nós estamos aqui em nome da Bivolt, também do Centro Automotivo Performance e da SES Passagem. Quer viajar? Procure a SES Passagem. Conforto, qualidade e um bom preço. Voltando aqui, o professor Wilson, ele foi meu orientador, foi meu professor no IFMA, curso de licenciatura em Biologia. E nós arrebentamos no TCC. Só vai lembrar que você entrou de forma tardia lá, né? Já vinha de outras graduações e tal. É verdade. Eu acho que eu era o aluno mais velho da sala. Mais experiente, vamos ser assim, mais experiente. Mas foi um prazer, uma experiência grande da gente. Uma turma maravilhosa aquela. A gente sente até saudade daquele tempo. Muitos amigos. Aí depois separa todo mundo, né? Uns vai para um lado, outro para outro. Mas é isso aí. E professor, você assume quando a direção do IFMA, Campus Buriticupu? Como é que foi isso aí? Então, até 2015, eu
Até 2016, posso dizer, até 2016, iníciozinho de 2016, tinha acabado de terminar meu mestrado. Defender minha dissertação, defendi em outubro de 2015. Então eu estava cansado, mentalmente muito cansado, muito cansado. Mas já tinha ganhado alguns quilos novamente? Então, na época que eu estava trabalhando no município, no estado, eu tinha um peso. Depois que eu saí, na verdade, eu estava no município, estava muito corrido para mim. Depois que eu terminei minha graduação, aí eu ganhei, tive um ganho de 14 quilos num ano. Aí de bicicleta fui para moto, entendeu? Então, depois disso, nunca voltei àquele peso. Também não é a intenção. Mas ganhei, a gente ganha depois uns quilinhos a mais. Estuda, ganha uns quilinhos a mais. E aí, depois do mestrado, eu disse, não quero nada agora. Ainda estava numa coordenação de um curso, do curso de biologia, e tinha do Parfó também. Aliás, o Parfó já continuava, mas eu tinha saído da coordenação do curso de biologia. Quando eu recebi um convite, na época, é uma história muito longa, vou só sintetizar aqui. Eu não tinha ideia, não tinha propensões, mas naquele momento tinham rumores de que o professor Ronald não podia mais ser candidato, porque ele já era pró-tempore, acho que em alguns anos, e já era diretor eleito há outro tempo, e tinha esses rumores. E ele queria que a gente fizesse frente a esse processo. Era no último dia de inscrição, final da tarde, eu sei que fomos lá e eu não tinha alguns pré-requisitos que se falavam anteriormente. Posteriormente, no mesmo dia à noite, a comissão mudou essas prerrogativas. Eu tinha tempo de serviço, eu tinha as prerrogativas e eu tinha mais de 3 anos naquela época de coordenação. Como o curso de biologia na época não era gratificado, lá falava sobre gratificação, função gratificada. Eu era de uma forma voluntária. Depois fui de Pronatec também, de Parfó e tal. Então, a comissão mudou as regras à noite e não prorrogou o prazo de inscrição. No dia seguinte eu fiz a inscrição e depois foi uma longa história para ratificar a minha inscrição. E eu assumi, isso foi no início de 2016. Né? Tivemos a eleição, eu consegui ganhar nos 3 segmentos, porque no IFMA tem eleição, não é indicação. Uma eleição, depois de 5 anos de criação do campus, da unidade, ela tem uma eleição. E eu ganhei no segmento de docentes, alunos e técnicos. Eu consegui a aprovação dos 3 segmentos. E aí eu assumi em setembro de 2016. 15 de setembro de 2016 foi minha posse daquele ano. E fiquei 4 anos, e aí eu me candidatei novamente. Posso me candidatar mais uma vez. Né? No caso, 3 vezes? 2 vezes. Então, eu entrei em 2016, meu mandato foi até 2020. 2020 teve eleição novamente, só que dessa forma foi eletrônica, por conta da pandemia. E eu fui reconduzido. Na segunda vez, eu fui candidato único, né? Então, fui reconduzido, minha gestão vai até novembro do próximo ano. E daí, nesse intervalo, já vai ter uma nova eleição e outras pessoas vão se candidatar, aqueles que têm aquelas prerrogativas. Eu já não posso mais, tenho que ficar no banco aqui, vou descansar mente. Só sendo e ajudando alguém. Exatamente. Professor, eu gostaria que você falasse para o nosso público aí que está nos ouvindo, nos assistindo, o que de fato o IFMA representa no desenvolvimento de Buriticupu. Eu fico, Isaías, falando, sempre quando eu tenho uma oportunidade, que eu estou reunido com alunos e com pessoas, que a gente tem essa oportunidade, a gente faz uma reflexão. É bom a gente fazer uma reflexão. No Brasil, hoje, nós temos menos de 700 campos, unidades, né? 649, se eu não estou enganado, a última tinha sido atualizada. E não tem em todos os municípios. No IFMA, no Maranhão, nós temos 217 municípios, nós temos mais de 200 municípios, nós temos 29 cidades, municípios que têm o Instituto Federal. Então, o Buriticupu é privilegiado. Talvez aqueles que trouxeram o IFMA para Buriticupu, na época era a Cefet, a UNED, eles pudessem levantar essa bandeira do ponto de vista político, de querer trazer realmente, agradar a população,
talvez até com o intuito de votos, embora muitos deles tinham noção do que realmente esse impacto iria trazer, como de fato ocorreu. Então, Buriticupu, o campus Buriticupu e IFMA hoje, se você observar qual é a instituição pública federal que oferta cursos de ensino médio, técnico e superior, né? Além disso, tem curso de subsequente, são aqueles alunos que já terminam o ensino médio lá na Escola do Estado, por exemplo, e faz um subsequente, um outro curso técnico em escala de 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente. Então, é um impacto muito positivo. Vamos pensar famílias e famílias que evitam de mandar seus filhos para fora da cidade, até um curso aqui, dá para fazer aqui, faz esse curso aqui. Pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de outros estados, de outras cidades, de outros municípios, de outros estados, vêm para cá. Então, o IFMA Campus Buriticupu representa ali uma bandeirinha de sinal de progresso. Quando eu falo progresso, me refiro ao progresso da educação, do conhecimento. Porque se você for verificar o histórico de nações, de países e de blocos que não tiver um investimento em educação de qualidade, a gente fica aquém. Brasil, historicamente, o Brasil tem investido muito pouco na qualidade da educação se comparado a países asiáticos. Um exemplo que a gente pode comparar aqui é a China, né? A China investia há 60 anos muito menos que o Brasil. O Brasil estagnou e ela entendeu que isso era investimento e hoje nós temos aí um bloco, uma potência mundial. Então, o IFMA Buriticupu hoje representa isso, né? Aquilo que é um portal do conhecimento, um portal de abertura para alunos perceberem que o mundo não é só aqui. Muito recentemente eu falei isso para uma turma que estava entrando. Então, vocês entram aqui, o IFMA Campus Buriticupu é uma janela, que você vislumbra, né? Você consegue ver, entender que é uma possibilidade. Existe um horizonte ali que você pode alcançar, você pode alçar voos, né? Então, o pessoal já interagindo aí. Quando sair, olha só. Se quiser falar com alguém aí, ver quem é. E quando sair do IFMA, a gente entende que é uma porta. A pessoa vai avançar, vai conseguir mais, né? E estão perguntando que horas bora. Já estão querendo saber como é que vai começar aqui, né? Tá. Bem, mas é isso. O IFMA, ele é um portal de desbravar, né, aquilo que estava muito atrasado na nossa cidade de Buriticupu. E de uma forma gratuita. E se você levar em consideração o nosso corpo docente, a nossa estrutura de Buriticupu, do IFMA Campus Buriticupu, nós temos. Cada profissional trabalha na sua área. Né? Eu falo na sala de aula. Professor de arte é professor de arte, professor de geografia é da geografia, professor de física é da física, professor da biologia é da biologia. Química, entendeu? Da química, cada um está trabalhando exclusivamente na sua área. Nós temos um suporte diferenciado. Infelizmente, só o IFMA tem. A gente coloca aqui, não é um privilégio o IFMA ter. A gente gostaria que ocorresse isso em todas as escolas onde ocorresse. Em Buriticupu, não. Seja no município, não. Nós gostaríamos que todas as escolas tivessem uma estrutura mínima para dar suporte para a educação de qualidade. Nós gostaríamos que a escola do Estado tivesse toda a estrutura que ela merece ter, que os diretores que estão ali hoje, né, na figura hoje do diretor-geral, o professor Marcelo, que busca, que luta, que levanta, o professor Staniel, os demais diretores adjuntos, o professor Alexandre, então, que lutam também, a gente gostaria que todas as instituições de ensino tivessem uma estrutura mínima, um laboratório específico, né? Um laboratório atualizado de informática, um laboratório de biologia, um laboratório de física, um laboratório das suas áreas específicas, uma biblioteca ampla que pudesse emprestar realmente os livros, que pudesse ter livros, bibliotecas digitais, virtuais, que os alunos tivessem bolsas de estudo, que as escolas tivessem uma experiência de fazer extensão, de fazer pesquisa. Porque quando as pessoas pensam em estudar no IFMA, e quando eles chegam no IFMA, esses alunos que chegam no IFMA, seja do ensino médio técnico, subsequente superior, a primeira visão que eles vão ter é que acham que vai ter uma aula na sala de aula. Eles vão adquirir conhecimento dos conhecimentos socializados pelos professores em sala de aula, e isso é apenas um dos detalhes que acontece no campus, né? Então, o aluno, ele se interage com grupos de pesquisas, com comissões, então eles vão interagir. Então, a gente procura trabalhar uma formação completa, holística.
Então, a gente tem muito, trabalha muito nessa linha, a pesquisa, a extensão, determinados grupos de comissões, seja ela com bolsas ou não. Então, a gente vê Buriticupu, o campus Buriticupu com esse potencial. Hoje tem quantos cursos superiores? Hoje nós temos 3 cursos superiores. Nós temos o curso de matemática, licenciatura, de biologia, licenciaturas, e nós temos o curso de gestão pública, que está completando seu primeiro ciclo de 4 anos agora também. Nós temos os 3 cursos consolidados. Essa gestão pública é de 4 anos. O administração. O gestão pública foi um curso que a gente Tecnólogo, fez, né? Era tecnólogo que nós tínhamos e foi feito um upgrade. Tá? Então, gestão pública. Então, assim, vamos ofertar para o município de Buriticupu um curso que tenha um aspecto mais amplo, né, de abordagem para o próprio comércio, aí, para o mercado de trabalho. Então, a gente optou por substituir a gestão pública por administração e, no trabalho futuro, trazer uma especialização em gestão pública. A gente entendeu que seria um plano melhor de ação. Temos os 3 cursos superiores. E, professor Wilson, a instituição, ela faz algum tipo de acompanhamento assim, dos alunos que fazem o Enem, por exemplo, o resultado, como é que é o desempenho? Vocês têm mais ou menos assim esse acompanhamento? Nós temos, na nossa estrutura do IFMA, nós temos os coordenadores de cursos, né? Nós temos a direção de ensino e o setor pedagógico. Geralmente, a gente procura, de uma forma muito voluntária, os alunos trazerem as suas notas para a gente. Então, a gente tem esse perfil, a gente consegue extrair esse perfil, mas a gente faz algumas publicações somente daqueles alunos que se identificam com isso. Eu voluntariamente coloca isso. A gente tem percebido que nós temos tido bons alunos, boas notas e alunos, inclusive que entraram saíram do ensino médio, entraram no ensino superior, no IFMA, e estão fazendo já pós-graduação em outras instituições, a nível de mestrado, doutorado. Eu perguntaria a você, diretor-geral do IFMA Buriticupu, quais os atuais problemas e potencialidades do Instituto em Buriticupu? O IFMA Campus Buriticupu é um recorte daquilo que acontece não somente no Maranhão, mas em instituições públicas federais e dos institutos federais também, de alguma forma, das universidades federais. Aqui é um recorte. Então, assim, o que impacta a gente aqui, em Buriticupu, geralmente tem todas as instituições que diz respeito a orçamento. O IFMA Campus Buriticupu tem uma estrutura muito boa, estrutura física muito boa, e aí eu digo com estrutura física, as pessoas que conhecem o Campus Buriticupu, que podem ir para outros campos, visitar uma outra unidade, podem fazer alguma comparação e ver que nós temos uma estrutura física muito boa, até melhor do que algumas outras unidades. É porque do IFMA como um todo, ele tem categorias, nós temos já mais antigos, pré-existentes, tem esse que a gente considera a expansão, e tem os campi avançados, as unidades avançadas. E avançados são mais recentes, mas tem uma estrutura menor do que a nossa. E tudo perpassa por recursos financeiros. Então, é um desafio muito grande gerenciar uma instituição com pouco recurso. Eu digo isso, que recurso ele faz a roda girar, vamos dizer assim, numa instituição de ensino. Para você ter uma ideia, hoje a gente fica gerenciando uma instituição daquela e imagina quanto que era o gás em 2015. Eu sempre faço a comparação com o ano de 2015 para os anos 8 anos depois, né? Quanto custava um botijão de gás? Em 2015, eu faço essa reflexão, porque em 2015 nós tínhamos aí tivemos um orçamento, um momento de pico de orçamento de mais de 5,7 milhões de reais, entre os recursos, né, para permanentes, custeios e assistência estudantil. E hoje a gente tem um recurso muito pequeno, na ordem de 2 milhões. Hoje, um recurso pequeno. Então, só de custeio, para manter o campus Buriticupu, onde nós tínhamos aproximadamente 5 milhões, quase 5 milhões em 2015, hoje nós temos aproximadamente 1,5 milhão. Então, assim, o maior desafio é esse. Recurso financeiro. Mas temos também um outro desafio que Buriticupu tem, mas que tem outras unidades que tem uma forma mais intensa.
que diz respeito a recursos humanos também. Ainda, Buriticupu, com a estrutura que tem, nós temos uma tipificação de unidade de campus. É importante saber que muita gente não sabe. Às vezes até alguns servidores mais recentes eles não conhecem. Então existe uma tipificação de unidade. Então tem os campi, tem as unidades que têm direito a uma quantidade de professor para a quantidade de técnicos. Por exemplo, o nosso campus ele é tipificado em 70-45. Isso quer dizer o quê? Nós temos direito a 70 professores e 45 técnicos. E hoje nós não temos esse quantitativo de pessoas, principalmente professores. Tá? Então, assim, tem esse tipo de situação também que é delicado, às vezes, a gente gerenciar. A gente consegue. Mas o orçamento em si, ele é muito impactante. Com certeza. É o que faz a roda girar. Professor, o IFMA, Campus Buriticupu, ele tem alguma peculiaridade, né? Ele tem algo mais dos demais campos do Maranhão, além da estrutura física? Nós temos 3 tipos de campus do Maranhão. Nós temos os pré-existentes, são aqueles bem mais antigos, que antigamente só tinha escola técnica, que era escola técnica, como era chamada naquela época, em São Luís, Monte Castelo, né? Os campos Maracanã, que é bem antigo também, lá em São Luís, na ilha. Imperatriz, né? São bem antigos também. O de pré-existentes, porque na época era Cefet e posteriormente teve uma lei que transformou em institutos federais. Isso. Né? Nós temos do tempo do Cefet. Do tempo do Cefet, né? Então, essas unidades, ela tem uma tipificação diferenciada, tem quantidade de servidores com maior quantidade de servidores, tem uma estrutura diferenciada. Existem aqueles campi que surgiram posteriormente, né? Naquela época, Buriticupu, Açailândia, Santa Inês. Então, nós temos 3 tipos, que ele tem basicamente uma estrutura similar. Tá? O que vai diferenciar esses cursos é a época que eles surgiram e as estruturas com quem eles vão vir. Então, se nós temos hoje 70-45, a tipificação, 70-45, aqueles campos daquela época também, eles estão em expansão, eles estão nessa categoria. Nós temos uns outros campos que eles são menores. Nós temos campos, por exemplo, Rosário. Nós temos campos Porto Franco, aqui no sul do Maranhão, que eles têm uma quantidade menor de técnicos e de professores. Chega aproximadamente aí, se eu não estou enganado, 20 professores. Né? Então, tem uma estrutura bem menor, administrativa, estrutura administrativa mesmo. Então, eu tenho aqui diretor-geral, que eu estou ocupando hoje, tem diretor de desenvolvimento educacional, ocupado pelo professor Elcio. Nós temos a diretoria de administração e planejamento, ocupado pelo professor Glauber, né? Tem campos que não tem essa estrutura. Já os campos pré-existentes têm uma estrutura bem mais elaborada. Mas ainda assim, existem as especificidades. Quais são os cursos que o campus Buriticupu oferece? Quais são os cursos que o campus Açailândia oferece? O Açailândia oferece automação, por exemplo. Se não estou enganado, nós temos aqui Codó, tem agroindústria. Então, tem campus fazenda. Codó é um campus fazenda. Campus Maracanã é um campus fazenda. Campus Caxias é um campus fazenda. Mangabeiras é um campus fazenda. Enquanto nós temos outros que são outras unidades são mais enxutas, mais urbanificado, então vamos utilizar esse termo aqui, e que vai muito dos tipos de cursos que eles têm. Entendi. E o campus Buriticupu, ele tem, assim, acolhido alunos de outros municípios, de outros estados? Como é que você vê isso aí? Você tem essas informações? Nós temos recebido, né? Então, assim, quando se fala acolhido, eu entendo que o acolher é dar todo o suporte para aquele aluno ficar. E eu falei agora há pouco que diz respeito à financeira, que ela é limitada. Mas a gente tem alunos, né? Nós recebemos alunos de outros municípios, principalmente de alunos de Santa Luzia, né? Principalmente aqui do sul, do município de Santa Luzia, e de Bom Jesus das Selvas. Então, Bom Jesus das Selvas hoje, né? A Prefeitura de Bom Jesus das Selvas tem feito um trabalho brilhante, né, na figura do prefeito, né, levantado a bandeira pelo vereador Hernando. Eu falo isso porque eu acompanho a preocupação, eles lutam muito, então eles disponibilizam diariamente, de Bom Jesus mesmo, o transporte para alunos. Então nós temos
muitos alunos de Bom Jesus das Selvas, mais do que, inclusive, que Santa Luzia. Temos de outros municípios também, temos alunos de outras regiões. Nós temos alunos de São Luís, às vezes vêm e não voltam mais, conseguem conseguir emprego, né? Temos alunos do Pará, já tivemos mais alunos, formou, o grau já desceu. Esses que vêm de fora, de outros estados, geralmente eles vêm para o ensino superior. Nas redondezas, municípios das redondezas, para o ensino médio técnico. A outra pergunta quero fazer, como é que é o sentimento da sua pessoa como diretor, quando você ouve, assim, falando sobre o desempenho, sobre o sucesso dos filhos, através dos estudos do IFMA, como é que você se sente? Eu acho que a coisa mais gratificante que tem é receber esse feedback. Então, assim, existe a gente... É isso que causa a desmistificação do tipo de ensino que o IFMA oferta. Então, alunos não aparecem, não querem ir porque tem entre aspas, uma sobrecarga de trabalho, de dinâmica de trabalho diferenciada, mas a gente lida. E não somente eu, na condição de diretor-geral, mas professores que recebem os relatos, coordenadores que recebem relatos, técnicos que recebem relatos também, do quão o campus Buriticupu tem contribuído para a formação dos filhos daqueles que não tinham condições de sair de Buriticupu. Isso é muito gratificante. Nós temos aqui pessoas que fizeram ensino médio aqui, tiveram uma base muito boa em Buriticupu, foram fazer a graduação que mais se aproximava com aquilo que eles queriam lá fora e voltaram para Buriticupu. A gente esbarra com muitos alunos aqui, tanto os que estudaram aqui como os que estudaram aqui apenas no ensino médio, e a gente vê muito positivo. E por vez ou outra a gente nós recebemos na condição de gestão, recebemos feedback de outros colegas que ouvem por aí, escutam por aí, trazem para a gente. Isso é muito bom. Imagina. Existe ainda uma ideia de que o IFMA tem um ensino diferenciado, e tem de fato, porque é um ensino médio e técnico. E é um pouco intenso porque a gente não quer fazer de conta para ofertar um ensino, sabe, Isaías? A gente busca, dentro das nossas limitações, não depende só da instituição, não depende só da direção, é um trabalho, eu digo, de uma forma muito coletiva, de uma forma muito intensa, que a equipe de trabalho do IFMA no campus Buriticupu, eu me refiro hoje, nesse período que eu estou na gestão, ela é muito boa. Eu falo equipe, não estou falando do diretor-geral Wilson, dos coordenadores que são indicados por ele, dos diretores que me assessoram. Não, eu falo do todo o conjunto, quem tem função, quem não tem função, dos professores, dos técnicos. Então a gente vê um trabalho muito integrado. Então, isso é muito positivo para a nossa unidade. Aquela situação lá do ensino fundamental, às vezes do ensino médio, das escolas públicas, municipais, por exemplo, no caso, ensino fundamental, aquele problema de evasão escolar, repetência, também tem no IFMA, num grau maior, menor ou igual? Como é que é? Temos. Nós temos todas as unidades, nós temos. Né? A evasão ela é muito acompanhada. Nós temos uma política de assistência ao educando, de permanência desse aluno. Nós não conseguimos contemplar todos os alunos com alguns auxílios, com transporte, moradia, que agora vai ter uma outra configuração, né? Auxílio permanência 1, 2 e 3, e os valores eles são estabelecidos de acordo com aquilo que aborda cada um. Antigamente a gente tinha auxílio permanência, aliás, auxílio moradia, transporte, auxílio alimentação, o lanche, ou às vezes, dependendo da categoria do aluno, a gente instituiu aqui pagar um almoço para um aluno. Então, assim, mas tudo ainda muito comprimida por conta das nossas limitações orçamentárias. Ainda assim, existem evasões ou existem transferências, porque Buriticupu, naturalmente, nós temos um perfil que ainda tem uma transição muito grande de famílias. Então, chega famílias com muita frequência, saem famílias com muita frequência. E o curioso é que, por vez ou outra, algumas pessoas acham que o IFMA Campus Buriticupu tem a mesma similaridade das outras instituições, que recebe a qualquer tempo o aluno, e que o aluno pode entrar por
por apenas fazer a matrícula, e não é. É um processo de seleção. Infelizmente, a gente tem um processo de seleção. Pois é. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Robson Ribeiro, que está nos assistindo essa entrevista e com muita atenção está acompanhando essa entrevista. Eu gostaria agora de fazer algumas perguntas para o professor Wilson. São perguntas assim bem objetivas, com resposta também bem rápida. Estamos praticamente já quase encerrando o nosso trabalho. É chamado de ping-pong esse momento. Professor Wilson, dentro da sua área específica, da biologia, qual o autor que você mais lê? Olha, por necessidade. Por necessidade. Na área da biologia, eu tenho que procurar livros relacionados à zoologia. Eu tenho uma necessidade de ver. Eu tenho, na verdade, um espectro muito grande de autores que trabalham com isso. Então, na biologia, no curso superior especificamente, eu gosto muito da zoologia. E não especificamente de um autor. Tá? Embora a gente tenha livros direcionados. Bem amplo. E no âmbito geral, qual é aquele livro assim que você diz, esse aqui é o da cabeceira? Então, eu gosto muito de livro que trata sobre comportamento humano. Assim, de modo geral, tem muitos livros que tratam sobre isso. E como que as pessoas ficam, na verdade, se comportam, né? Ou até para que a gente possa amadurecer. Porque eu trabalho com pessoas. Preciso aprender um pouquinho mais de como que as pessoas elas reagem ou elas interagem. Mas tem um livro, Isaías, que eu gosto muito. É um livro que ele é de cunho cristão, mas eu indico ele para quem tem credo ou quem não tem credo. É baseado no livro da Bíblia, Neemias, né? Hernanes Dias Lopes é o autor. Bom. E o livro de Neemias, ele trata, na verdade, assim, sobre os conflitos internos, né? Quem era aquele Neemias que a Bíblia relata, os conflitos internos, é um cara que restaurou uma nação, né? É um livro, na verdade, uma abordagem que esse autor faz, Hernanes Dias Lopes, e que a gente aprende muito, né? As dificuldades, os obstáculos, as situações que esse relato bíblico mostra que ele passou, né? Então, tanto dos conflitos intrapessoais, interpessoais, dos conflitos ocasionados por pessoas que estavam ao seu redor, pessoas que outrora eles poderiam estar dizendo assim, não, é meu amigo, às vezes nem sempre. E ele tinha um objetivo. Ele lutou por aquilo dali, ele buscou fazer mudar a história de um povo. Então, assim, por isso que eu digo que ele é indicado tanto para quem é cristão como também não é cristão, porque ele retrata isso, retrata o nosso dia a dia, os cuidados e a sabedoria que ele teve e as decisões que ele teve. Então, Neemias, né, aquele livro lá de Hernanes Dias Lopes, O Homem que Restaurou uma Nação, ele é um bom livro para que a gente possa se conhecer um pouco mais e refletir sobre a nossa vida. O casamento veio em que ano? Quantos filhos? 2 filhas. 2 filhos. E a esposa, o que lhe representa? Ela é a base, né, da família. Um lugar a ser conhecido. Eu tenho muita vontade de, na verdade, Lisboa. Tenho muita vontade de ir lá em Lisboa. Experimentar um pouquinho do vinho de Lisboa. Uma frase. Eu vou usar uma frase aqui que muito me representa. Né? Não é uma frase minha. Não estou enganado, é John Mike Bombach. Não sei se é essa a pronúncia dele, que diz o seguinte, que toda vitória ocorre fora da zona de conforto. Então, de fato é isso. Então, é o que eu tenho vivenciado. Às vezes a pessoa me vê assim e eu ainda não estou onde eu estou querendo estar. A gente vai lutar, a gente vai buscar, a gente vai querer, né, mais. Mas não existe vitória, não existe progresso. Então, a frase, todo progresso
ocorre fora da zona de conforto. Essa é a frase que mais me identifica. Tá lá no meu perfil do Instagram. E da forma mais Entendeu? simples, muitos dizem assim: não há vitória sem luta, né? Não há vitória sem luta. Isso, mas é fato. Se você está aqui, se você quiser emagrecer, por exemplo, você tem que fazer um esforço, não é verdade? E não é nem sempre é o esforço mais agradável. Ter uma rotina de estudo, inicialmente é muito difícil para você conseguir onde você está. Recentemente eu passei por uma seleção de um doutorado e consegui uma aprovação naquele momento e as pessoas não me viram. Eu o dedo debruçado, estudando, lendo, lendo artigos, verificando, comparando, consultando, importunando outras pessoas, inclusive. Vejo que é um esforço, que todos nós temos aquela capacidade. Então, tem um livro, eu não estou lembrado o nome do autor, que Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Não é muito disso também. Não é um livro de autoajuda, mas uma reflexão que você tem que entender que você tem essa capacidade. Então, é partindo desse princípio, desse ponto de vista, que eu coloco assim, ó, eu vou conseguir e a gente vai lutar. Se eu não conseguir de forma imediata, eu digo para você, eu fiz a minha. É sempre isso que eu tenho em mente. Eu vou conseguir tudo que eu vou querer, que eu vou lutar? Talvez não. Sempre não. Mas eu vou ter uma convicção de que eu saí da inércia, né? Startei. Professor, os microfones estão ao seu dispor para você fazer dar alguma palavra de gratidão a alguém. Você teria alguém assim para você dizer: eu agradeço fulano por isso, por isso? Teria? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de estar dialogando esse momento com você aqui. Já conheço de algum tempo os Eias Neves, mais intensamente desde a graduação, naquele momento. Eu aprendo muito. Então, a gente busca sempre aprender com pessoas. Todo mundo. Então, a minha formação de ser humano então, é um mix de experiências que eu tive. Mas, sim, os meus pais, eles representam muito para mim. Eu faço uma retrospectiva, eu faço uma reflexão de qual foi a criação que eu tive. Eu fui criado na roça. Eu vivi na roça. Eu fiz todos os serviços que você possa imaginar. De trabalho de roça, do plantio, da capina, da panha, de bater o arroz, da quebra do milho e de carregar a bacia na cabeça com um carro quente também. Então, assim, e eles me ensinavam muito. A gente sabe que estudar, menino, quando vai estudar, nem todos querem. Só no primeiro dia que acha interessante a mochila. Quando tinha mochila, antigamente era um saquinho de merenda que a gente colocava os livros dentro. Mas eles me ensinavam. Eu já fui descalço para a escola porque eu perdi meu calçado, minha ponguinha e mamãe fez eu ir. Achei um absurdo. Fui obediência, fui com ele taca também. Meu pai sempre me instruiu. Tá? Então, assim, buscando, olha, você... Ele me dava exemplos. Passava comigo na rua, via um bêbado, via uma pessoa caída, ele não criticava a pessoa em si, mas disse, olha, evita isso. Isso não é legal. Não é legal um homem ficar brincando com a gaiola, andando para cima e para baixo com a gaiola na mão. Isso não dá futuro. Eu sei que você já tem 16 anos, você tem vontade de beber, mas evita cachaça. Entendeu? Eu sei que você gosta dos amigos. E meu pai, no meu período da minha graduação, eu tive uma situação, vou só resumindo aqui, muito complexa, que eu comecei a estudar em Santa Luzia, pelo programa da prefeitura com a UFMA, e depois vim para cá, para Buriticupu, eu tive em vias de perder meu curso superior por conta de umas mentes muito limitadas do que é, de fato, a educação. Convém citar aqui nesse momento. Mas papai foi ele. Eu tinha lavado as mãos naquele momento. Eu não vou seguir mais, não vou estar mais. E ele que correu atrás. Então, ele representa muito para mim. Então, os meus pais, eles são a minha base de construção enquanto ser humano. Bem, sua história é bonita, viu, professor? Obrigado. E aí serve de exemplo para você que está com preguiça de estudar, para você que acha que não tem mais o que fazer, que já está de idade, que não tem mais outra opção. Estude, busque, que você vai conseguir. Tem aqueles filhos desobedientes que não querem trabalhar na roça porque acha que é desmerecer demais e tal. Trabalhe, obedeça a seus pais, estude que você vai conseguir.
como o professor Wilson conseguiu. Não sabia que a história era tão bonita como ele relatou aqui. Parabéns, professor. Obrigado. Queria só fazer um adendo sobre você falando sobre estudo. Para as pessoas que assim, estudar nem sempre é muito bom, não é sempre muito bom, não. Eu tive também na minha época, não fui aquele aluno mais dedicado, aquele que comia livros e tal, até porque não tinha nessa época também essa facilidade. Assim, por mais preguiça que dê, por mais dificuldade que você encontrar, mas só não desistir já é um passo muito grande. Seguir. É superar. Superar. É isso aí, meus amigos. Esteve com a gente até agora. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E agradeço a todos que nos assistiram. Grande abraço. Obrigado a vocês. Obrigado.